Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Moisés é exemplo para nós de como lidar com gente rebelde à nossa volta. Eu, quando comecei o ministério, tinha muitos sonhos, ainda era muito ingênuo. Isso tem mais de 50 anos. Eu acreditava que era possível uma igreja maravilhosa aqui na terra, todos os irmãos espirituais, todos buscando a Deus, eu acreditava. E também pensava que quem não era muito obediente, fiel, que não buscava a Deus, que não era muito espiritual, a gente podia mandar embora. Eu errei muito, cometi erros bastante nessa área, até que Deus me mostrou, meu servo, os fracos são oportunidade para os fortes mostrarem amor, tolerância, paciência. Os fortes são aprovados porque existem os fracos. É necessário que haja de tudo na igreja, inclusive o joio. Em outra expressão, figura de linguagem, é necessário que haja cabritos, bodes e até lobos que vêm para o nosso meio. É necessário que haja escândalos na igreja para que os aprovados se manifestem. Ou seja, a igreja tem de tudo e, infelizmente, nunca vai ser muito espiritual e nem todos os cristãos fiéis, sinceros. A regra geral, entretanto, em nosso tempo é de apostasia. A maior parte dos crentes são acomodados, crentes que só assistem a reunião da igreja, ninguém visita durante a semana. Grande parte dos crentes nas igrejas nem leem a Bíblia durante a semana. E aí nós vamos fazer o quê? Ficar com raiva desse povo, meter o pau? Não é assim. A gente tem que amar, ter paciência, tolerância. E nisto, o Moisés é exemplo. Eu quero ler um pouquinho em Deuteronômio, no capítulo 9, um pouco daqueles discursos que o Moisés fez. Eles são chamados assim na Bíblia, discursos. São palavras que Moisés trouxe para todo o povo de Israel, a nova geração. O povo estava reunido nas campinas de Moabe, prestes a atravessar o Rio Jordão para lutar e tomar posse da terra de Canaã, terra que foi prometida por Deus. E o povo todo reunido, Moisés estava pregando para eles e fazendo uma recapitulação da lei. E para alguns, essa fase ali, antes de passar o Jordão, ou seja, o próprio livro de Deuteronômio, é considerado uma nova aliança, uma aliança diferente daquela aliança que já tinha sido feita no Sinai. Embora tudo permanecesse válido, mas essa aliança tinha aspectos específicos para um povo que habitaria na sua própria terra, espalhado. E Deus estava dando essas instruções para esse povo se conduzir na presença de Deus. E o Moisés então traz essas palavras, eu quero ler a partir do versículo 6, Deuteronômio 9, a partir do versículo 6. Moisés dizendo: saibam vocês, povo de Israel, que não é por causa da justiça de vocês andarem direitinho para com Deus, que Ele vai dar essa terra para vocês possuírem. Porque vocês são povo de cerviz endurecida, povo que não se humilha, rebelde, duro de coração. Lembrem-se, não se esqueçam, vocês muito provocaram Deus a ira no deserto. Desde o dia em que nós saímos do Egito até chegarmos a esse lugar, vocês foram rebeldes o tempo todo contra o Senhor. Lá em Horebe, no Monte Sinai, vocês provocaram a ira de Deus de uma tal maneira
que eu subi o monte com as tábuas da aliança na mão. O Senhor me deu aquelas tábuas da aliança, 2 pedaços de pedra, 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nessas tábuas estavam escritas todas as palavras que o Senhor havia falado conosco lá no Monte Sinai. E ao fim daqueles 40 dias e 40 noites, esse é o versículo 11, o Senhor me deu essas tábuas de pedra para eu trazer e disse: desce, meu servo, e o meu povo que eu tirei do Egito já se corrompeu, se desviou do caminho e fez uma imagem fundida para eles. Interessante, Deus revelou lá no monte a Moisés que cá embaixo o Arão tinha feito um bezerro de ouro e o Arão fez atendendo o povo. E o povo gostou e começou um ritual de adoração àquele bezerro de ouro. Na verdade, há um demônio. Deus chama de Renfã, aquele Deus que eles fizeram, na verdade, adorando a um demônio. E o Senhor falou: meu servo, você vai descer do monte agora, mas me dê a permissão para que eu destrua esse povo. É um povo duro de coração e eu quero destruir esse povo. E eu vou fazer de você uma nação mais forte, poderosa e até mais numerosa do que esta. Tentação tremenda para o Moisés. Aquele povo foi rebelde o tempo todo. Moisés diz lá no final do livro de Deuteronômio: vocês foram rebeldes o tempo todo, eu tive que aguentar vocês foram um peso para mim. E agora Deus diz: meu servo, eu vou aliviar esse peso, só você me dar a permissão e eu vou destruir esse povo. E vou começar tudo de novo com você, vou fazer uma nação mais forte, mais poderosa. O Moisés, assim, num vislumbre de rapidez de tempo, ele correu para os pés do Senhor e disse: não, 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 Senhor, não faça isso. É melhor o Senhor perdoar esse povo. Tá bem, Senhor, eu gosto do elogio que o Senhor me faz, mas que o Senhor perdoe esse povo. Eu peço isso, Senhor. Eu sei que esse povo é tendente para o pecado, fizeram o bezerro fundido, mas perdoa esse povo. E num deslize, o Moisés se deixou levar pela ira. Quando ele viu aquele bezerro de ouro, ele pegou as 2 tábuas de pedra e quebrou. O Monte Sinai foi descoberto, o verdadeiro Monte Sinai, recentemente. Ele fica na Arábia e é um monte relativamente baixo. O topo dele é todo queimado por aquele fogo que Deus mandou. O fogo que Deus mandou sobre o Monte Sinai era fogo mesmo, não era o da sarça. O da sarça era um fogo que ardia, mas não consumia. O fogo do Monte Sinai era consumidor, era fogo mesmo, o que queimou o Monte Sinai e até hoje está lá. É que a Arábia Saudita não deixa as pessoas entrarem mais lá. Mas nós temos fotos daquela época do Ronald Wyatt, que foi lá, que mostra o topo do Monte Sinai preto, queimado de fogo consumidor. Então se sabe hoje onde está aquele Monte Sinai, e não era muito alto. Moisés desceu com as tábuas de pedra na mão, ficou tão irado contra o povo que quebrou aquelas tábuas de pedra e subiu ao monte de novo para orar, interceder junto a Deus pelo povo. Num deslize, Moisés se deixou levar pela ira. Nós lembramos o que o apóstolo Paulo nos escreve lá em Tessalonicenses: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O Moisés se irou,
mas logo a seguir se derramou em jejum e lágrimas diante do Senhor para Deus perdoar. Que coisa linda. Meu irmão, aprenda. A graça de Deus é que vem sobre você. Perdoe todos os outros ao seu redor. Tenha paciência com os irmãos. Tenha tolerância. O pior dos irmãos, Deus pode fazer um milagre na vida dele e mudar aquele coração. Não fique irado. Os crentes vão ser rebeldes e até piores do que hoje. Mas ame essa gente, é o povo de Deus. Não pense que exista uma solução maravilhosa, uma denominação muito espiritual. De vez em quando, Satanás coloca no coração de líderes que eles vão fazer uma denominação muito espiritual e então eles começam a chamar as pessoas que querem um cristianismo verdadeiro para vir para a denominação deles. Sai para lá, Satanás. Meu irmão, acorde. Não existe igreja maravilhosa aqui na terra com gente de coração duro. Mas ame essa gente de coração duro, porque você também foi ou é de coração assim. Tenha paciência com os outros. Mas saiba que Deus continua sendo fogo consumidor. Ele exige santidade. E se você não tiver, não terá salvação.